glorificado, justificado, o seu reino vem. Este reino não findará, sua glória eterna, pois a majestade e força deste rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Jesus, a exata expressão do amor de Deus, da sua graça, do seu perdão. Jesus, Deus santo e adorado, glorificado, justificado, o seu reino vem. Este reino não findará. Este reino não findará, sua glória eterna, pois a majestade e força deste rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Este reino não findará. Louve ao Senhor, porque este reino nunca findará. Oh, aleluia. Sua glória eterna, pois a majestade e força deste rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Jesus, Ele é justiça. Jesus é justiça. Ele é justiça. Ele é justiça. Oh, aleluia. Ele veio a esta terra, venceu o pecado, venceu o diabo, venceu a morte e fez justiça por nós. Oh, aleluia. Nos salvando a nossa alma. Oh, aleluia. Salvando aquele que já estava perdido, amando aquele que já estava perdido, estava longe dos caminhos do Senhor. Obrigado, Senhor amado, por nos resgatar, Jesus, por se entregar por nós, Jesus. Muito obrigado, Deus querido. Nos ajuda, Senhor, a cada dia, Deus, a cada manhã, a cada hora, a cada momento, te dá a honra, a glória, a graça a Ti, Senhor, por tudo, Deus, que o Senhor tem feito em nossas vidas.
Nos ajuda a cada dia, Deus, a cada momento, reconhecer que o Senhor é Deus, que o Senhor é que nos salva, que o Senhor é o que é o caminho, o Senhor é que é a verdade, o Senhor é que é a vida, Deus. Nos ajuda, Jesus, te seguir, Senhor, de maneira que te agrada, de maneira, Senhor, que alegra o teu coração, Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, nos ajuda. E pedimos a Ti, em nome de Jesus, que receba nosso louvor. Receba nosso louvor, Senhor, em nome de Jesus, pois sem Ti nada somos. E em nome de Jesus, ó Deus, fale conosco a Tua palavra poderosa, a Tua palavra pura, a Tua palavra, Senhor, que nós precisamos para a nossa vida. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar. Amém. Louvando o nome do Senhor, né? Que nós fomos justificados através da morte do Senhor ali na cruz do Calvário. É por isso que nós estamos hoje aqui nesta noite. Amém. Vamos continuar. Vamos ler em Malaquias no capítulo 3 e no versículo 10, que é bem conhecida essa leitura, para estarmos contribuindo com os nossos dízimos e ofertas, e as ofertas que nós sabemos que são para a Guiné-Bissau. Amém. 3:10, né, de Malaquias. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então, essa palavra é a palavra do Senhor para nós nessa noite, para nós trazermos os dízimos, todos os dízimos, à casa do tesouro. E se nós quisermos, nós podemos fazer prova do Senhor. Eu creio que nós não podemos fazer prova, né? Porque Ele já aprovou. Amém? Ele tem provado o seu amor para conosco. Amém? Nos dando a nossa salvação, sendo o nosso Jeová Jireh, né? Aquele que é a nossa provisão para as nossas necessidades. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensina, Senhor, a contribuir, Pai, a sermos gratos a Ti, Senhor. Pai querido, abençoa essas ofertas, Pai, os dízimos. Pai, abençoa a Tua obra, Senhor, que vai ser, ó Deus, abençoada com essas ofertas também, Senhor. Abençoa os Teus servos, Pai, que estão trabalhando ali em Guiné-Bissau. Ó Pai, e também em toda a África, Senhor, que o Teu nome seja glorificado. Pai, que o Teu nome seja exaltado, conhecido, Senhor, ali no meio daquele povo, Pai. Salva vidas ali, Senhor. No nome de Jesus, Pai, abençoa as nossas vidas aqui também, Pai. Amém. Já não quero ser igual.
Pode pegar a sua Bíblia. Amém. Ele vai trazer um versículo para a nossa meditação. Amém. Que o Senhor abençoe e fale conosco. Continue falando conosco. Amém. Ô, bênção. Glória a Deus. Ótima oportunidade é essa. E eu agradeço. Eu gosto de falar do amor do Senhor, ler a palavra do Senhor. Que um dia eu estava falando, inclusive para minha esposa, a palavra do Senhor, ela é verdade. Mesmo preferida pela boca de Satanás, ela é verdade. Porque a palavra do Senhor, ela é pura. Se Satanás falar assim, Jesus salva, ele salva mesmo. Se Jesus falar, ele liberta, ele está falando uma verdade. Quando ele tentou Jesus ali, ele falou várias verdades. Aliás, talvez seja aquele momento que tem escrito na Bíblia, eu não conheço o outro, que foi um dos momentos que ele estava falando verdade, né? É ou não é? Porque ele estava falando a palavra de Deus. Então, essa palavra é um privilégio muito grande para nós. É assim, imenso. Eu falo isso aqui, eu gosto de falar, mas mesmo com as minhas palavras ainda é muito pouco para descrever como é bom para nós. Qual o privilégio é esse para nós? Nós temos nas nossas mãos, ao nosso alcance, uma palavra poderosa. Então, para não ficar só nas minhas palavras, aqui, vou abrir em Salmo 122. Salmo que a gente sempre tem ouvido aqui falar. O pastor gosta muito de citar essa passagem, essa comunhão que Davi teve com Deus, e deixa para nós um exemplo. Versículo 1 diz assim, em diante: Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como uma cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Amém? Essa aqui são os versículos que Deus deu ali para Davi. E se ele sentia essa alegria, é porque ele tinha uma comunhão com Deus. Porque quando nós sentimos a alegria de vir para a casa do Senhor, é porque está bom a coisa. Nós estamos tendo comunhão com o nosso Deus. Nós estamos sentindo alegria. E como eu citei aqui uma vez para o grupo de louvor, se nós estamos indo para a casa do Senhor com um certo pesar, não estou falando tristeza, não estou falando cansaço, eu estou falando pesar, tem alguma coisa que precisamos ajustar com o nosso Deus. Né? Porque cansado nós vemos, porque nós estamos num corpo físico limitado, nosso corpo é limitado, físico, ele é limitado. Tanto na parte física e emocional é sempre limitado. Mas a motivação que nos leva a vir para a casa do Senhor, isso tem que nos mover a chegar aqui com alegria. Chegar aqui com contentamento. Mesmo estando triste, porque talvez o dia foi ruim, não foi tão bom, algumas coisas aconteceram que entristeceu, mas quando viemos para a casa do Senhor, nós viemos com um regozijo no nosso coração, porque estamos indo para a casa do Senhor. E, aliás, eu até ouvi uma vez, eu nunca esqueci, eu acho que a irmã falava, né, pastor? O pastor que citou isso aqui uma vez, não, eu tenho que vir para a casa do Senhor, porque é um lugar de descanso. Eu venho descansar. Então, é um lugar que podemos descansar a nossa alma, o nosso espírito, amém? As nossas emoções, amém? Então, vamos buscar isso. Como Davi tinha, vamos buscar isso para o nosso coração. Alegrarmos de estarmos na casa do Senhor. Aliás, no caso dele, não era nem de estar ainda, né? É só de ouvir falar. Você, pai, então é comigo mesmo. Já estou feliz só de falar. Né? Só de ouvir o convite, né? Mas é isso, que possamos ser assim. Amém? E buscarmos isso para a nossa vida. Vamos orar. Deus de todo poder, Deus de toda glória, graças te damos, Senhor, por estar aqui, Senhor, dentro da tua casa. Graças te damos, Senhor, por ter nos dado força, por ter nos movido até aqui, Senhor. Por ter nos convidado a estar até aqui, Senhor. Ter o teu Espírito movido nosso coração para estar aqui,
E graças a Deus nós aceitamos, Deus. Fizemos sim o nosso esforço para estar aqui, mas a toda honra, a toda glória seja dada a Ti, Senhor. A Ti todo louvor, a exaltação, Deus. Pois tudo vem de Ti, tudo era para Ti, é para Ti, Senhor. Tudo é para Ti. Toda honra, toda glória, louvor, adoração. Que possamos ter, Senhor, alegria de vir para a Tua casa, a motivação certa de estar na Tua casa, de caminhar à Tua casa, Senhor, de ter alegria de estar dentro da Tua casa, Senhor, que é Te adorar, a motivação de Te servir, a motivação, Senhor, de dar a Ti a graças, o louvor, Deus, o agradecimento, a honra, a glória, ouvir a Tua palavra, Deus, e podermos andar, Senhor, aqui na terra de acordo como Te agrada. Em nome de Jesus, ó Deus. Nos dai força para isso, estar, Senhor, mais e mais na Tua casa. Em nome de Jesus, fale conosco a Tua palavra neste momento, para o Teu louvor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Neste momento eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, é motivo de muita alegria podermos estar aqui. Eu tenho certeza que todos nós estamos aqui cansados no nosso corpo físico, mas não desanimados, né? Estamos aqui cansados pelo dia de trabalho, pelo corre para cá, corre para lá, mas graças a Deus alegres, porque o nosso Redentor vive e Ele renova nossas forças, né? E Ele é aquele que nos ajuda a caminhar. E nesta noite nós vamos estar estudando mais uma vez sobre as parábolas de Jesus, né? E desde já eu quero já pedir perdão se algum dia eu começar a falar duas vezes, pregar duas vezes a mesma parábola, porque é muitas parábolas, talvez a gente acabe errando, né? Um dia, quem sabe, pregar duas vezes a mesma parábola. Mas diz uma certa história que um irmão chegou no pastor e reclamou: pastor, o senhor repete demais as mesmas pregação. Toda semana a mesma coisa, toda semana. Aí aquele pastor perguntou ao irmão, falou assim: você já está fazendo 100% tudo aquilo que eu tenho pregado? Ele disse não, talvez uns 50%. Falei, então eu preciso continuar pregando a mesma coisa, né? Eu não posso mudar a pregação. Enquanto você não chegar no 100%, eu preciso continuar pregando a mesma coisa. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 18. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18. Nós vamos estar falando sobre a parábola do credor incompassivo, né? E quando nós falamos sobre esta parábola, nós estamos falando sobre o perdão. Perdão é algo muito fácil de pregar. É muito fácil pregar sobre perdão. Quando a gente fala sobre perdão, a gente lembra de Jesus na cruz, dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. A gente tem muito texto bíblico para procurar e falar sobre o perdão. Nós podemos falar de José perdoando seus irmãos, né? É uma facilidade muito grande falar de perdão. Mas o perdão, na verdade, amados, não é algo fácil para nossas vidas. É fácil para receber o perdão, querer o perdão, mas para dar o perdão se torna algo muito difícil. E é justamente o que Jesus quer nos ensinar aqui dentro desta parábola. Capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Esta parábola, somente o evangelista aqui, Mateus, né? Ele escreveu esta parábola. Nós não encontramos ela nos outros livros. Algumas parábolas nós encontramos em 1, 2, 3 livros, evangelhos diferentes, para a gente meditar. Mas esta aqui, em especial, somente Mateus, né, que escreveu, relatou para o nosso ensino. Versículo 23 em diante diz o seguinte: por isso o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que quis ajustar contas com os seus servos. E começando a fazê-la, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos, com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo
prostrando, reverenciava, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Lançando mão dele, o sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrado aos seus pés, rogava-lhe: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que lhe sucedera. Então o seu senhor chamou, dizendo: servo malvado, perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devia tu igualmente compadecer do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Assim, encolarizado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Pai, nós queremos te agradecer pela leitura da tua palavra, Senhor. Pedimos que neste momento, ó Pai, o teu Espírito Santo, Senhor, tome a minha boca, Senhor, ó Pai, toma a minha mente, toma o meu coração, Senhor, toma toda a minha vida, Senhor. Ó Deus, que eu venha ser um canal, ó Pai, somente, um instrumento nas tuas mãos, ó Pai, para transmitir, Senhor, a tua santa e bendita palavra. Pai, que a tua palavra, Senhor, vai de encontro ao nosso coração. Ó Deus, e que nós venhamos, ó Pai, aprender, ó Pai, através do teu ensinamento. Ó Deus, a te servir, ó Pai, ó Deus, com um coração simples, sincero, ó Pai, humilde e verdadeiro diante do Senhor, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, todo o texto tem o seu contexto. Dentro desse texto que nós acabamos de ler aqui, tem um contexto antes. O contexto ele pode ser antes e também pode ser depois do texto. Quando nós vemos Jesus a ensinar, Jesus ele não ensinava por uma casa. Deixa eu ver o que eu vou pregar aqui. Não, eu acho que hoje eu vou falar sobre perdão. Não, Jesus não fazia isso. Jesus, quando ele ensinava, quando ele pregava de acordo com a necessidade daqueles que estavam ali para ouvir. Então tem um texto, tem um contexto dentro desse texto. Jesus já vinha falando sobre o perdão. Se nós voltarmos aqui para o versículo 15 do mesmo capítulo 18, Jesus aqui começa a falar com os discípulos. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreendam entre ti e ele. Não tem escândalo nenhum. Você vai lá e conversa com ele. Você vai lá e resolve o problema. É muito mais fácil você resolver o problema entre você e ele do que se tornar um escândalo. Ô, irmão, você viu o que eles fizeram comigo? Você viu o que aquela irmã fez? Ela pisou no meu calo. Você viu o que aquele irmão fez? Ele ficou de fazer isso e não fez. Ele me maltratou, ele me tratou mal. E, infelizmente, tem muitas pessoas que gostam de se dar de vítima. E nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque nós não somos vítimas. Se nós colocarmos aqui, a única vítima que tem aqui na palavra de Deus é Jesus. Que sem pecado, ele foi crucificado naquela cruz. Ele se entregou pelos nossos pecados, pelo pecado da humanidade, para trazer perdão para nossas vidas. Existem pessoas que gostam de dar de vítima. Jesus aqui, amados irmãos, ele nos ensina a ser cauteloso. Se nós voltarmos lá para o capítulo 5, ali no ensinamento da montanha, né? No sermão do monte, da montanha,
Nós vamos encontrar Jesus falando assim, olha, o que a tua mão direita faz, a tua esquerda não precisa ficar sabendo. Não precisa, quando você entrar para fazer jejum, você não precisa tocar trombeta para que as pessoas fiquem sabendo. Basta você e Deus saber. Infelizmente, tem muitas pessoas que gostam de fazer aquela barulheira. Você já viu a galinha quando dá ovo? Quando ela bota? Né? Quando dá ovo, não, quando bota. É interessante. Você já viu o escândalo que ela faz? Parece que ela quer chamar a atenção do galinheiro todo. É como se fosse uma joia que saiu dela. E ela começa a cacarejar ali naquele campo, ali no quintal, e não para não. Parece que está fazendo festa. Infelizmente, tem muitas pessoas assim, dessa mesma situação. Quando começa a conversar, Jesus sai de baixo. Tem misericórdia. Ó, pronto. Aí, ó. Carlão era esperto. Galinha cantou, tem ovo lá no ninho. Opa, vou lá fazer um omelete agora. E é interessante que na vida espiritual, vamos aqui dizer, o Carlão é o vilão da história. A galinha cantava, ele ia lá e ó, pegava o ovo. Mas vamos trazer para a vida espiritual nessa situação. Você sabe quem ganha com isso? O diabo. As trevas. Porque quando o irmão está lá, fazendo aquela barulhada com problema com o outro, o diabo está lá, ó. Opa, mais um ovinho. Mais um pontinho aí. Mais um errinho aí. Daqui a pouco eu faço um omelete nesse meio. Um ovo, 2 ovos, já dá um omelete. E bom, né? Na vida espiritual, quem ganha é o mundo das trevas. Por isso Jesus nos ensina aqui a ser cauteloso. Seu irmão pecou contra ti, vai lá você. Ô irmão, sabe aquele negócio? Aquele negócio ficou mal entendido. Você me perdoa de eu estar te falando? Sabe, mas eu vim aqui porque está errado. Aquela situação assim, ela não ficou bem resolvida. Repreende ele entre você e ele. Aí o irmão vai falar assim, ô irmão, você está certo, você me desculpa. Você me perdoa. Se porventura o irmão apelou, aí a Bíblia agora nos aconselha. Vai lá, pega testemunhas e vai então resolver o problema. Então tem steps para ser seguido. Jesus não falou assim, olha, você vai lá e já, pronto, rebenta tudo. Não, você vai lá e conversa. Uma conversa amigável. Uma conversa, amados irmãos, de adultos. É muito triste quando a gente vê pessoas magoadas e elas não conseguem conversar, começa a gritar, começa a fazer aquela zoeira. E o diabo está lá só feliz. Opa, mais um na botija, mais um lá no ninho. Só ganhando ponto. Então Jesus aqui, ele estava já falando de perdão antes. No contexto desse texto, Jesus estava falando de perdão. Aí nós encontramos aqui no versículo 20, versículo 21, Pedro chega até Jesus com uma curiosidade. Pedro chega até Jesus fazendo uma pergunta. Aproximou-se Pedro e perguntou, Senhor, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Até 7. Nós sabemos que na época, né, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, tinha muita questão de números. Por exemplo, os judeus eles não davam 40 chicotadas, eles davam 40 menos uma. Para evitar de ter um erro na contagem e eles baterem a mais do que devia. Então, quando eles recebiam uma sentença de 40, eles não davam 40, eles contavam 40 menos uma, para nunca subir, nunca passar o número.
Nós vemos, né, as 12 tribos. Elias erigeu 12 pedras. Então a questão numérica era muito forte naquela época. Possivelmente teve algum ensinamento para Pedro, ou ele escutou de alguém falando dos antigos, né? Quando a gente era pequeno lá, a gente escutava muito ensinamento dos antigos, daquelas pessoas antigas, né, da roça. Eram ensinamentos, muitas vezes eles ensinavam, não era somente, me sumiu a palavra aqui, são ensinamentos até mesmo, não a questão antibíblica, era, como imaginação deles, era histórias, conto de carochinha. Talvez Pedro escutou mais ou menos um continho de carochinha na vida dele. Olha, você só pode perdoar 7 vezes. Seu irmão, a pessoa pode pecar contra ti só 7 vezes. Depois de 7 vezes você tem o direito de, pegar ele e quebrar ele no pau. E Pedro vem agora até Jesus fazer essa pergunta, até 7 vezes. Aí agora nós vemos aqui Jesus aqui falando, olha, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Já era uma tradição a questão numérica antigamente. Se lembra de Caim? Caim matou, né? Aí lá na frente, lá nós encontramos aquele outro fazendo uma festa, porque ele matou um porque pisou nele, o outro porque ele esbarrou. Se Caim matou, se aquele que matar Caim, né, será vingado 7 vezes, né? É uma coisa assim, Lameque. 7 vezes mais. Então tinha questão numérica. Mas Jesus faz uma multiplicação muito maior aqui. Regiane, quantas vezes eu já pequei contra ti? Aí agora é difícil, né? 1, 2, 3. Até a gente lembrar, já perdi as contas. Quantas vezes, cara, já pequei contra ti? Justamente, mas aí a questão é o seguinte, eu nunca vou chegar lá. A não ser que eu tenha um caderninho, eu estou aqui, ó. Mais uma, Carlão, está aqui anotado, ó. Já estamos aqui na casa dos 490 vezes. Então, quando Jesus trouxe esta parábola, ele já tinha um contexto sobre o perdão. Tinha alguém que tinha dúvidas sobre o perdão. Tinha alguém que gostaria de receber o perdão, mas tinha dúvida enquanto a dar o perdão. Como eu disse aqui, é muito fácil falar sobre perdão, irmãos. É muito fácil falar assim, irmãos, o crente tem que amar. Oh, irmão. Mas aí quando fala assim, você tem que amar aquela pessoa enjoada, a gente torce até o bico. A gente tem que amar aquele que está me perseguindo, aí a coisa aperta. E aquele que é meu inimigo, que quer armar uma cilada para me derrubar no meu trabalho. Então é muito fácil às vezes a gente pregar. O difícil é a gente viver aquilo que a gente prega. E é o que nós precisamos, amados, de pregar aquilo que vivemos. Não é fácil a gente abrir o coração e falar assim, em nome de Jesus eu libero perdão. Perdão é uma decisão, irmãos. Da mesma forma que nós temos decisão também, nós tomamos uma decisão de vir aqui hoje. Eu tinha opção, o carro estava lá fora. Mas eu tomei uma decisão, eu vou para a casa do Senhor, eu vou adorar a Deus. Estava nevando, eu tinha uma boa desculpa para falar assim, pastor, estava nevando, eu não fui. Mas mesmo nevando, eu tomei uma decisão, eu vou para a casa do Senhor. Assim também é o perdão. Perdão é questão de decisão.
Eu estou decidido a servir a Deus. Então, para mim servir ao Senhor, eu tenho que estar decidido também a abrir mão. Quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, na oração do Pai Nosso ali no capítulo 6, no versículo 12, ele diz, olha, perdoa as nossas ofensas. Quem não quer o perdão, irmãos? Todos nós. Perdoa as nossas ofensas, como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Aí como que nós vamos receber o perdão de Deus se nós não liberamos o perdão? Se nós não abrimos mão dos nossos direitos, porque muitas vezes, sabe por que a gente não libera o perdão? Porque a gente tem como direito nosso. É meu direito, ele pisou no meu pé, é meu direito de estar chateado com ele. Ele me ofendeu, é meu direito, foi ele que me ofendeu, não foi eu que ofendi a ele. É meu direito de estar ofendido com ele. E quando nós falamos de questão de perdão, nós temos que abrir mão do meu direito. Jesus, ele abriu mão do seu direito. Pedro disse, Senhor, de forma nenhuma, tu vai morrer de morte de cruz. Quando os soldados chegaram ali, Pedro arrancou aquela espada e cortou a orelha daquele soldado romano. Jesus disse, olha, Pedro, guarda a tua espada, porque se eu pedisse, Jesus tinha direito, Jesus tinha autoridade. Se eu pedir aqui, legiões de anjos vêm me defender. Mas ele abriu mão do seu direito. Ele abriu mão daquilo que era direito dele. Mesmo ele não tendo pecado, ele morreu a morte de cruz, abrindo mão do seu direito. E o direito dele era o quê? Morte de cruz era para o pecador. O direito dele era nunca ter morrido numa cruz. Mas ele abriu mão do seu direito, oferecendo perdão à humanidade. E nós? O que nós podemos fazer? Sabe o quê? Fazer como Jesus, que abriu mão do seu direito. Quando se trata em relação a perdão. Eu fui um ofendido. Será que Jesus não foi ofendido? Ele não foi insultado? Ele não foi cuspido? Ele não foi colocado uma coroa de espinho? Não foi atravessado com aqueles pregos naquela cruz? Será que ele não foi insultado? Ofendido? Isaías fala que ele foi homem de dores. Ele foi ofendido pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, quando nós falamos de perdão, a pessoa principal que nós podemos ter, a referência principal é Jesus. E ele agora começa a dizer que o reino dos céus pode ser comparado a um rei que veio ajustar a conta. Um dia nós sabemos que vai ter um ajuste de contas. Um dia o rei, quem é este rei? O rei, amados irmãos, é aquele mesmo rei, lá do Salmo 24. Levantai as vossas cabeças para que entre, o rei da glória. Um dia o rei da glória vai poder trazer, amados irmãos, o juízo nessa terra. Vai chamar o homem, vai chamar a humanidade para entrar em juízo. Ele chamou para ajustar a conta, mas quando chegou aquele homem que devia uma fortuna, aquele homem devia para ele um dinheiro muito grande, ele não tinha como pagar. O rei trouxe a sentença para aquele homem, dizendo, olha, você vai ser vendido, a sua esposa, os seus filhos e tudo que você tem, até que a dívida seja paga. Aquele homem começou a clamar, ai, Senhor, tem misericórdia, ser compassivo, tem misericórdia de mim.
E é interessante, amados irmãos, que muitas vezes a gente faz da mesma forma. Com relação às nossas falhas, com relação às nossas dívidas. Imagina, irmãos, aquela dívida alta que a gente tem. Oh, se a gente pudesse ligar e chorar, falar assim, tem misericórdia. Tem misericórdia, eu estou trabalhando, mas não consigo pagar ela. Aí, de repente, chega aquele homem e fala assim, olha, a sua dívida está paga. Imagina que alívio, Leandro. Que coisa boa. Aquela dívida que eu não tinha condição de pagar, agora ela está paga. Ela foi paga por nós. Assim era a condenação da morte que nós tínhamos. Dinheiro, a Bíblia diz que nem mesmo o mundo todo pode pagar o valor de uma alma. Dinheiro não poderia pagar. Riqueza, joias, ouro, prata, mansões, carros, nada disso poderia pagar o valor da nossa alma, a nossa dívida que nós tínhamos com Deus. Mas mesmo assim, amados irmãos, aprove ao Senhor oferecer na cruz aquele perdão, o qual nós não merecíamos. E Ele perdoou os nossos pecados ali na cruz. Aí agora a Bíblia diz aqui uma outra história, que aquele homem sai com alegria. Oh, ai, que alívio! Aquela dívida que eu estava devendo não tenho mais. Eu imagino que aquele homem queria chegar em casa, festejar, chamar a esposa, vem cá, meu amor, vamos fazer uma festa. Aquela dívida de $100 mil foi perdoada. Dando aqui um exemplo de números, né? Agora nós não temos mais dívida. Mas quando ele está caminhando para casa, ele encontra com um trabalhador, alguém que pegou um dinheirinho emprestado dele, com ele. Era pouco dinheiro, era questão de poucos dias de trabalho. Mas quando ele chegou, ele falou a mesma coisa. Seja generoso comigo, eu te pagarei, tem misericórdia. A Bíblia diz que em vez dele demonstrar a misericórdia para com aquele homem, com aquele servo, a Bíblia diz que ele pegou, começou a espancar ele, mandou ele para ser preso, até que a dívida fosse paga. Só que ele achou que ele estava fazendo, ninguém ia ver, ninguém ia saber. O problema do homem, muitas vezes, é que ele pensa que Deus é bobo, que Deus é palhaço. Muitas vezes ele pensa, amados irmãos, que o que eu faço aqui ninguém está vendo. Talvez ele pense que Deus tirou umas férias, que Deus não vai saber. E nesse texto aqui diz que aqueles conservos ali foi lá e relatou o caso, falou, olha, sabe aquele homem que você acabou de perdoar ele? Aquela fortuna que você deixou ali, perdoou para ele. Sabe o que aconteceu? Ele acabou de bater num servo ali, porque devia algumas moedinhas, alguns dias de trabalho. Sabe o que ele falou? Ele pediu, seja generoso, tem misericórdia de mim, eu vou te pagar. Mesmo assim, ele jogou ele na prisão, está preso. Aí o rei novamente chama aquele homem. Vem cá, vamos conversar novamente. Então, amados irmãos, o que Jesus está querendo aqui nos mostrar, se nós não perdoarmos, nós não abrirmos mão do nosso direito, nós também não vamos receber o perdão de Deus. Muitas vezes nós queremos, venha a nós, o vosso reino nada. Nós queremos ser beneficiados. A gente quebra uma coisa na casa de uma patroa, aí a mulher chega e fala assim, that's okay. That's okay. You don't need to worry about. Não, eu vou comprar. A gente está assim, eu vou comprar, não sei como, Jesus.
Não, that's okay. You don't need to worry about it. A gente sai, ai meu Deus, graças a Deus, obrigado, Jesus. A gente sai falando, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, tantas vezes, né? Aí, às vezes, as pessoas fazem alguma coisinha com a gente, coisa simples. Às vezes, a gente não tem a capacidade de demonstrar a mesma generosidade. Aquela que nós recebemos poucas horas antes. Aquela bondade que Deus fez, tocando no coração das pessoas, de nos abençoar. E, infelizmente, amados irmãos, nós somos às vezes egoístas. Nós nos tornamos às vezes crentes egoístas, que só quer a nós, só quer que venha a nós. Nós não temos a capacidade de abrir o coração e liberar, sabe, abrir mão do nosso direito. É interessante quando Jesus fala em Mateus capítulo 10, versículos 7 e 8, ele diz, olha, indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. Mas no versículo 8, na parte final, diz o seguinte, de graça recebeste, de graça dai. Eu estava meditando, quem aqui já não ganhou um presente, às vezes de uma dona de casa, né? Às vezes uma pessoa nos presenteou, quem sabe um carro, quem sabe alguma outra coisa, uma coisa de valor. Aí a gente ganha aquele presente e chega alguém e fala assim, nossa, que bonito, você não quer me vender não? Opa, well, I can sell for you. Why not? Eu posso vender para você. Quanto você me paga? Vamos no Kelly Blue Blue, que aí vamos checar o preço. Ué, né? Ó, benefício. Mas olha a lei do reino do céu. De graça recebeste, de graça dai. Aí muda a situação. Meu Deus. Você quer quanto? That's okay. É melhor falar, não estou querendo vender não, quero ficar para mim mesmo. Deixa eu usar aqui, usufruir. Né? Às vezes a ficha demora a cair. Então, amados, de graça recebeste, de graça dai. Nós recebemos o perdão, foi de graça. E muitas vezes nós retemos o perdão, queremos que os outros paguem. Você quer o perdão? Agora você paga. Você tem que correr atrás de mim. Agora você tem que se humilhar. Agora você vai ter que demonstrar para mim que realmente você quer o perdão. Se você quiser, agora você paga por ele. Você quer a minha amizade? Agora você vai ter que correr atrás dela. Imagina se Deus fizesse isso com a gente, irmãos. Pequei hoje. Ai, Jesus. Aí agora Jesus fala assim, agora você vai ter que pagar. Agora o negócio vai ficar grosso. Agora você quer o perdão? Agora você paga por ele. Né? Agora você vai pagar. Vai pagar que jeito? E a Bíblia diz que de graça nós recebemos. E de graça também nós temos que entregar. Sabe, entregar o perdão. Entregar o amor. Como é bom receber o amor de Deus. Como é bom, amados, a gente sentir o abraço de Deus. Sentir a graça de Deus. De graça nós recebemos isso. De graça também nós temos que liberar isso. Nós temos que ter esse desejo, sabe, da mesma forma. Só que o problema de hoje em dia é o comércio. Como eu disse aqui, a comercialização, às vezes até para nós mesmos, não é vendido em dinheiro. Mas é como eu estou falando aqui, às vezes a pessoa tem que pagar agora, tem que demonstrar com as atitudes. Imagina se nós formos demonstrar com as atitudes,
para o Senhor que nós merecemos o perdão dele? Se todo dia nós pecamos, se todo dia nós erramos, e agora nós tivéssemos que pagar, então, amados, de graça nós recebemos, de graça nós precisamos dar. Nós temos que entender, amados, que o problema hoje em dia somos nós. O problema não é Deus, o problema não é a palavra, o problema não é, amados irmãos, às vezes os outros, o problema somos nós. Somos nós que relutamos contra nós mesmos de perdoar. Somos nós que fechamos o coração em questão do perdão. Somos nós mesmos que, às vezes, viramos a cara. Somos nós mesmos. Por quê? Porque eu fui ofendido. Amados, a maior ofensa Jesus levou. É interessante que quando eu vejo a vida de Davi, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Será por quê? Aquele homem jogando pedra naquele caminho, irmão João. Aquele soldado de Davi, tirando a espada, falando, eu vou lá. Davi falou, não mexe não, deixa quieto. Quando Davi volta, aquele homem prostra, Carlos, diante de Davi e fala assim, tem misericórdia. Davi agora matou ele? Não. Davi agora mandou cortar o pescoço dele? Não. Mandou enforcar ele na praça de Jerusalém? Não. Sabe o que Davi fez? Davi perdoou. Aquele homem era digno de morte. Porque ele estava ofendendo o ungido do Senhor. Mas, no entanto, Davi preferiu abrir o coração e perdoar. Uma certa vez, Davi quase que faz uma errada. A Bíblia diz que Davi estava ali no deserto com seus soldados, e com fome eles pegam e mandam aqueles soldados, olha, vai vocês aqui, vai lá naquele homem rico, Nabal o nome dele? Eu acho que é Nabal o nome dele. Vai lá em Nabal e pede ele comida. Você traz a memória dele que nós estávamos aqui guardando, protegendo o rebanho dele. Quando eles chegam lá e pedem a comida para Nabal, a Bíblia diz que Nabal fechou o coração. Quem é Davi? Eu dar a minha comida para esse que eu nem conheço? Esse que está fugindo? Esse que saiu fugido aí do seu Senhor? Eu não vou dar. A Bíblia diz que aqueles soldados voltaram e quando relataram a Davi, Davi se armou e disse, hoje mesmo eu vou matá-lo. Hoje mesmo eu vou destruir esse homem. A Bíblia diz que Abigail, que era a esposa de Nabal, apressou, arrumou ali a sua casa, arrumou ali uma comida, alguns jumentos cheios de comida, e correu atrás de Davi. Davi estava vindo armado. E disse Davi que não ia ficar nenhum menino de pé, que toda a família dele ia morrer. E Abigail, quando ela encontra com Davi, ela se prostra e fala assim, meu Senhor, não faça uma coisa dessa. Deixa que Deus julgue a sua causa. Não cometa um crime desse. Não derrama sangue pela tua própria mão, vingando. Deixa que Deus, ele vai cuidar. E a Bíblia diz que Davi olhou para aquela mulher e falou assim, olha, eu ouvi a tua voz. E você me impediu hoje de fazer uma coisa errada que eu ia fazer. Vai em paz. Pode ir tranquila. Que eu mais os meus moços nós vamos voltar, nós não vamos destruir. Davi naquele momento abriu mão do seu direito. E ele voltou. Quando foi poucos dias depois, aquele homem morre. Aquele homem dá ali um ataque do coração e bate as botas.
Davi volta, fala assim, agora está viúva, vem cá. Né? Toma aquela mulher, porque a mulher era sábia, e a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. A casa dela não foi destruída por causa da sabedoria daquela mulher. Davi não tomou aquela mulher enquanto o marido estava com vida, mas depois que o marido morreu, foi lá atrás dela. Porque ela é uma mulher sábia. E sempre deu conselhos sábios. Sempre teve ali um bom conselho. Então nós vemos ali que Davi abriu mão, muitas vezes, do seu direito. E é por isso que a Bíblia chama ele de homem segundo o coração de Deus. Talvez, amados irmãos, em alguma demanda, alguma causa você tenha direito. Eu tenha direito. Quantas vezes, confesso para os irmãos, quantas vezes eu tive vontade de voltar lá atrás, de entrar lá na igreja, e lá na frente, e reivindicar meu direito. E todas as vezes que eu pensei em fazer isso, Deus falou assim, meu filho, deixa que eu cuido da tua causa. Cuida das minhas ovelhas, porque da tua vida cuido eu. Abre mão do direito. Abre mão do seu direito. Você roubou? Não. Você mentiu? Não. Você fez alguma coisa errada? Não. Mas por que está me falando isso de mim? Por que está falando isso, aquilo outro? É meu direito. O meu direito eu preciso de abrir mão. Esse homem não abriu mão do seu direito. Vem cá, meu filho, você vai me pagar hoje. As consequências para ele foi grande. Assim também é na nossa vida. Quando nós reivindicamos o nosso direito e esquecemos que nós servimos um Deus que é justo juiz. Então, de graça recebemos o perdão. De graça também nós temos que entregar o perdão. Amém? Então, esta parábola fala sobre o perdão. E abrir mão, amados irmãos, do direito não é coisa fácil, é coisa para crente. Não é coisa para fácil. Mas quando nós abrimos mão do nosso direito, Deus, ele trabalha a nosso favor, Deus nos ajuda. Amém? Em nome de Jesus, que esta palavra venha estar guardada no nosso coração e que nós venhamos buscar cada dia mais e mais viver conforme a palavra do Senhor, vivendo para Deus, para o louvor e para a glória dele, porque ele é merecedor, digno de honra e de glória. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos neste momento agradecer ao Senhor pela sua bondade, pela sua graça e misericórdia. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Pai, ó Deus, neste momento pela tua santa e bendita palavra. Senhor, que a tua palavra, Senhor, ó Pai, venha de encontro ao nosso coração e venha fazer morada. Que o nosso coração, ó Pai, seja limpo, seja purificado. Senhor, nos ajuda a perdoar, ó Pai, aqueles que nos têm ofendido. Senhor, em nome de Jesus, mesmo que nós tenhamos o direito, ó Deus, de reivindicar alguma coisa, que nós venhamos aprender contigo a abrir mão do nosso direito, Senhor. Ó Deus, como o Senhor, ó Pai, que foi como uma ovelha muda ali no matadouro, ó Pai. O Senhor não abriu a boca, Senhor, ó Pai, para reivindicar o seu direito. Mesmo naqueles momentos, Senhor, ó Pai, que as pessoas, ó Deus, estavam ali, Senhor, ó Pai, blasfemando, estavam ali, Senhor, fazendo, ó Deus, chacota contigo, Senhor. Dizendo para o Senhor descer daquela cruz. Mas naquele momento, o Senhor permaneceu calado. E o único momento que o Senhor abriu a boca foi para dizer, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Pai, em nome de Jesus Cristo, que assim também venhamos ser nós. Ó Deus, que nós venhamos ter um coração perdoador, porque se nós não perdoarmos, ó Pai, nós também não seremos perdoados por Ti. Abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus filhos, ó Pai, leva-nos em paz, dai-nos uma noite de paz, de descanso. Ó Deus, que o Senhor possa guardar e nos proteger, ó Pai, no trânsito, livra-nos de acidente, ó Pai. Ó Deus, guarda-nos, ó Pai, nesse trânsito, Senhor, ó Pai.
Ó Deus, que seja neve, seja chuva, Senhor, ó Pai, ou seja sol, que nós venhamos estar guardados debaixo do teu esconderijo, debaixo das tuas asas, Senhor. Para a honra e glória do teu nome é que nós te oramos, pedimos e te agradecemos por tudo. Amém. Glória a Deus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão, a direção e a unção do Espírito Santo de Deus seja com as nossas vidas, e nós dizemos juntos, amém. Glória a Deus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos.